1 Coríntios capítulo 3, diz-nos assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não está sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que lhe foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre o alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo e provará a qualidade das obras de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apoia os sábios na sua astúcia, ou na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Que Ele nos abençoe. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Amados irmãos, o conceito de sabedoria tem conotações bem diversificadas no contexto da humanidade, no entendimento da sociedade dos nossos dias. Uns pensam que sábio é aquele que detém muitos diplomas da academia, aqueles que conseguem fazer as suas graduações, as pós-graduações, os mestrados, os doutorados, pós-doutorados e toda essa parafernália de conceitos sociais e mercadológicos colocado pelo mundo natural. Outros entendem que sábio é aquele que consegue amealhar grandes fortunas. Mas também existem outros que entendem que seja sábio aquele que consegue manter-se em destaque no contexto social, ser lembrado, ser identificado
ser muitas vezes invejado, ou até mesmo em algumas circunstâncias, até mesmo desejado por outros. Para muitos constitui como um indicador de sabedoria. Cabemos indagar: serão de fato essas situações as verdadeiras manifestações de sabedoria? Creio que não, pois a Bíblia, a palavra de Deus, aponta outras verdades e situações como indicadoras da verdadeira sabedoria. Por isso, meus amados irmãos, eu acho que nós, como servos do Senhor, devemos nos preocupar com essa questão e buscar exatamente naquilo que constitui a revelação do próprio Deus o verdadeiro entendimento do que seja sabedoria. O salmista do Salmo 111, verso 10, traz uma afirmação extremamente esclarecedora acerca do que nós devemos entender como sabedoria, e descreve de fato não somente o nosso entendimento, mas sobretudo aquilo que deve constituir a nossa busca de todos os dias. Salmo 111, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, ele será louvado para sempre. Então, nós devemos retirar da própria revelação de Deus os fundamentos para podermos começar a entender essa questão da sabedoria. Livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 8 em diante, há uma descrição, uma ode à sabedoria, e ali há a indicação de pontos fundamentais, de pontos essenciais, de que nós precisamos nos ater para podermos compreender de fato o que seria a verdadeira sabedoria. Salmo 14, no verso 1, diz que aquele que diz não, ou aquele que proclama a inexistência de Deus é tolo, é um nécio, é uma pessoa destituída de qualquer sentimento ou fundamento de sabedoria. Mesma expressão é repetida no Salmo 53, também no verso 1. Diz o nécio, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Por quê? Porque o princípio da sabedoria, conforme acabamos de ver no salmo que compartilhamos, no verso 10, é exatamente o reconhecimento de Deus como Senhor de todas as coisas, especialmente da nossa vida. Ser sábio, por incrível que pareça, é uma escolha de cada um. Ser sábio é uma opção pessoal. E é claro que nós temos que nos apegar a esses princípios da palavra para podermos compreender essa expressão. Porque a palavra de Deus não está traduzindo a sabedoria para as riquezas, nem tampouco está trazendo para o conhecimento acadêmico, nem ainda está alocando no prestígio social, mas está sedimentando, colocando, amalgamando em reconhecer a soberania de Deus, especialmente na vida. E isto é um privilégio de qualquer um, não somente daqueles que possuam uma mente privilegiada, não somente por aqueles que possuam uma formação acadêmica das mais invejáveis, não, nem tampouco para aqueles que possuam riquezas, nem ainda prestígio social, mas aqueles que entendem que Deus fundamenta, reside e contém a raiz da verdadeira sabedoria. Por quê? Talvez seja a nossa